voltamos e vamos dar continuidade, né? Silogismo disjuntivo inclusivo. Opa! Nós vimos no módulo anterior, nós estávamos vendo a parte do silogismo hipotético condicional, que era o se então, que eram dois modos válidos. Agora a gente vai ver o silogismo disjuntivo inclusivo, perfeito? Olha lá. Forma categórica válida, tô lendo pôneis, traduz para mim. Negando um, afirma-se o outro. Essa é a tradução. Negando ou afirmado, perfeito? Então, olha só que interessante. Existe uma regra? Existe uma regra, tá? Ou você resolve a questão por regra, ou joga na tabelinha, perfeito? A ou B. Não há, logo, B. Resumindo, bom, quando aparece um silogismo disjuntivo inclusivo, note-se que a simples, ela tem que ser a negação. Se não aparecer a negação de uma das duas aqui, o argumento já não é válido. Então, presta atenção pela regra. Primeiro regra. Professor, primeira regra. Conectivo ou, premissa 1, A ou B. Premissa 2, não há, logo, B. Sempre uma afirmando, a outra negando. Nunca você vai ver o silogismo com as duas afirmando, nem as duas negando. Então eu tenho proposição A, proposição B. Uma das duas tem que ser negação, mas existe uma ordem. A conclusão tem que ser afirmativa. Uma das premissas tem que ser negativa. Professor, existe ordem de colocar premissa? Não, não existe não. Se você quiser assim, ó. Ó. Tá vendo? Não existe ordem de premissas aqui. Só que fica mais bonitinho assim, ó. A ou B, não há, logo, B. É só questão de padronização. Já viu que tem banca que troca a posição e o cara fica doido. Fala, não, mas por quê? Não. Sabe o que você faz? Coloca sempre a composta primeiro, lá na ordem você pode trocar. As premissas vocês podem trocar lá, que não vai ter diferença nenhuma, tá? Então, qual é a regra, professor? A regra é a seguinte. Sempre que você tiver um conectivo ou, aqui tem que ser sempre a negação, ó. Tô lendo pôneis. Negando uma das premissas, afirma a conclusão. Afirma a outra premissa. Perfeito? Então é justamente, essa é a regra? Essa é a regra. Então eu posso resolver por regra, perfeito? Né? Aqui, ó. A ou B. Se negar o A, a conclusão é B. Agora, A ou B, se você negar o B, a conclusão é A. Só tem esses dois argumentos que são válidos no disjuntivo inclusivo. Nega, afirma. Ah, então que legal. Pera aí então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui, ó. Olha só que bacana. Hoje é sábado ou domingo. Hoje não é sábado. Logo, hoje é domingo. O argumento é válido, mas não é porque está escrito assim bonitinho, não. É a estrutura. Quer ver? Olha só que legal. Hoje é sábado ou domingo. Hoje não é sábado. Logo, hoje é domingo. Olha que interessante. Por que esse argumento é válido? Porque como é o conectivo ou, aqui tem que ser sempre a negação de uma das duas. Se eu negar o S, a resposta é D. Professor, vamos valorar para a gente ver? Olha o que vai acontecer. O argumento é válido, perfeito? Tô lendo pôneis. Premissa verdadeira, premissa verdadeira. Começa a valorar simples, vai lá, ó. Verdade. Se o não S é verdadeiro, o S é falso. Conectivo ou. No conectivo ou não pode ser falso falso. Então, quando você estiver trabalhando com lógica de argumentação, se no ou um é falso, é porque o outro não pode ser falso. Porque no ou falso falso deixaria a premissa verdadeira. Por hipótese, para a resolução de questões de lógica de argumentação, as premissas têm que serem sempre verdadeiras por hipótese. Não é o que está escrito aqui. Aqui pode ser falso, mas a premissa tem que ser sempre verdadeira por hipótese. Então, aqui também não pode ser falso, tem que ser verdadeiro. O D aqui é verdadeiro, perfeito? Então, o argumento é válido, perfeito? Ok, vamos brincar. São as brincadeiras que faz com que a gente aprende. Olha só. Presta bem atenção, premissa 1. Hoje é sábado ou domingo? Premissa 2. Hoje é domingo. Logo, hoje não é sábado. Gente, se cair uma questão dessa aqui, vai arrebentar meio mundo. Por que meio mundo? As pessoas não entendem a seguinte situação. Hoje é sábado ou domingo.
Ah, hoje é domingo, que é o dia da tua prova, que é um domingo. Aí cai assim, hoje é sábado ou domingo? Hoje é domingo. Logo, hoje não é sábado. Aí você fala, ah, realmente, hoje é domingo? Claro que hoje não é sábado. Dançou. Dançou porque você levou a lógica ao pé da letra e não pode. Você tem que ver a estrutura. O que eu acabei de falar a vocês na teoria? Gente, no silogismo disjuntivo, uma das premissas tem que ser negativa, mas não é a conclusão. Tem que ser uma das premissas. Olha aqui. SD, aqui eu afirmei, pronto, já era. Porque o ou, ele aceita só o tô lendo pôneis negando o afirmado. Então, na verdade, no ou apareceu a afirmação aqui, já era. O argumento não é válido. Prova, professor. Vamos provar valorando. Professor, esqueci a regra. Valora. Verdade, verdade. A simples, ela é verdadeira. D verdadeiro, o D também é verdadeiro. Opa! Conectivo ou só é falso se ambas as proposições forem falsas. Se tiver pelo menos um verdadeiro, já deixa verdadeiro. Isso quer dizer que se D é verdadeiro, esse S tanto faz ser verdadeiro ou falso, que deixa aqui, mas uma proposição não pode receber verdadeiro e falso ao mesmo tempo. V ou F, então o argumento não é válido. Tá vendo? Professor, joga na tabela a verdade. S, perfeito. Posso jogar assim S ou D, aqui D e aqui não S, perfeito? Então olha só, a situação é sempre aquela coisa. Então, se você quer provar se um argumento é válido ou não válido, você pode jogar na tabela verdade também. Então, a verdade é essa daqui, ó. Se você não souber a regra ou não souber valorar, vá para a tabela verdade. Então, olha só. Então, você tem aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. No D, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Repetiu o D, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Nega o S, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Na proposição composta, o que me interessa é a valoração da composta e não a valoração das simples. Então, no V, pelo menos um. No U, perfeito? No OU, pelo menos um. Verdade, verdade, só é falso se as duas proposições forem falsas. Então, você vem e apaga as proposições simples que não me interessam, perfeito? Qual a regra? Circula onde as premissas. Aqui, premissa de número 1, essa premissa de número 2 e aqui a minha conclusão. Circula todas as linhas em que as premissas são verdadeiras. Verdade, 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 verdade. Nas duas linhas que eu circulei as premissas verdadeiras, as duas conclusões têm que ser verdadeiras para que o argumento seja válido. Olha aqui. Beleza, é verdade. Mas aqui é o quê? Falso, recebeu, verdadeiro e falso, pode ver, por isso que o argumento não é válido. Uai, professor, quer dizer que então se eu não souber a regra eu posso fazer isso aí? Pode, gente. Não tem por que errar isso daí em prova. É rápido, são tabelas pequenas, tá? Se você esqueceu a regra, se visualmente você não conseguiu enxergar, joga na tabelinha, aqui ó, você consegue. Agora, se você souber a regra, melhor ainda, tá? Então, tranquilo, né? Olha que coisa boa. E isso não cai em prova, despenca. E não é determinada banca, são todas as bancas. Teoria é teoria, ninguém pode mudar a teoria, né? Ok? Então fiquem bem espertos em relação a essa parte aí. Beleza. Bom, olha lá. Hoje é sábado ou domingo. Hoje não é domingo. Logo, hoje é sábado. Estruturalmente está tudo certinho, bonitinho, ó. Um ou, aquele negou o domingo, afirmou o sábado. Ótimo. Sempre, gente, sempre. Sempre que você tiver o ou, uma das premissas ali tem que ser sempre negativa em relação a qualquer uma das duas proposições. Então, ó, hoje é sábado ou domingo. Hoje não é domingo. Logo, hoje é sábado. Imagina que você esteja fazendo a prova, claro, que é num domingo. Aí você vê uma questão assim, hoje é sábado ou domingo. Hoje não é domingo. Logo, hoje é sábado, aí você fala assim, ué, tá errado, porque hoje é domingo. Os caras estão doidos, tá errado. Não tá, não. Não está errado, não. O que está escrito aqui não me interessa. O que me interessa é o posicionamento. Ó. Qual é a regra? No ou, aqui tem que ser a negação desse ou desse. E a conclusão tem que ser sempre afirmativa.
Gente, afirmativo não quer dizer que não apareça, não. Afirmar significa repetir o sinal, tá? Então, você pode ter uma situação assim, ó. Ó, premissa 1. A ou não B. Premissa 2. B. Logo, não A. Vê se tá certo isso aí. Tá não, né, professor? Agora tá. Porque você, ó, negou. Aqui era não B. Negar fica B. Aqui era A. Afirmou A. Se eu fizer assim, aqui tem que estar assim, ó. Tá vendo? Ó? Você negou esse, afirmou esse. Mas o professor tá negando. Não, não, não. Afirmar significa repetir. Negar significa trocar o sinal. Porque às vezes você pensa que tem que ter, não ter o negativo, que afirma, nega, e você se enrola todo. Não. Afirmar significa repetir o original. Negar, trocar o sinal. Perfeito? Então fiquem bem espertos em relação a isso. Bom, vamos em frente, né? Vamos em frente que a teoria manda. Quando você for fazer exercício, você vai falar, nossa, não acredito que é só isso daí. Perfeito? Vamos lá. O argumento é válido, ok? Tô lendo pones, tô lendo negando o afirmado, ou negando uma afirma-se a outra, ó, negando uma das duas afirma-se a outra. Peraí, professor, posso trocar essa ordem de negar? Não. Nesse aqui, no silogismo disjuntivo, você pode ter certeza que sua conclusão não pode ser a negação, não. Tem que ser sempre a afirmação, perfeito? Então, ó, verdadeiro por hipótese, verdadeiro por hipótese. O não D é a simples é verdade, D é falso, no ou não pode ser falso, falso, obriga que S seja verdade. O S sendo verdadeiro, o argumento é válido. Tá vendo? Não importa o que está escrito. Ué, professor, não importa o que está escrito? Não. Mais uma vez eu vou bater na tecla. Não importa o que está escrito. Premissa 1. Me caso ou compro uma bicicleta. Premissa 2. Comprei uma bicicleta. Logo, não. Desculpa. Né? Me caso ou compro uma bicicleta. Me casei. Logo, não comprei uma bicicleta. Gente, visualmente, vamos olhar? O argumento não é válido. Pela regra, aqui tem que ser negando, ó. Tem que negar uma das duas. O que eu fiz? Afirmei. O argumento não é válido. Pior das hipóteses? Valora. Verdade, verdade, verdade. O C é verdade. No ou, pelo menos um verdadeiro, significa que esse aqui recebe verdadeiro, recebe falso. Aqui continua sendo verdadeiro, só que o argumento não é válido. Fugiu a regra. Perfeito? Mais uma regra vencida aí, né? Silogismo disjuntivo inclusivo. Muito bom. Deixa eu voltar aqui a telinha. Vamos embora. Eita, eita. Deu um tilt aqui, deu um tilt. Nananã. Beleza. Deixa eu voltar aqui, porque deu só uma parafernalinha aí. Bom, vamos fazer uma revisão aqui rapidinho, porque eu tenho que acertar ali o que aconteceu. Perfeito? Ok. Quando a gente fala sobre silogismo, o que você tem que entender? Sequência de 3 proposições, sendo as duas premissas e uma conclusão. Perfeito? Quando a gente falou do silogismo hipotético, nós vamos entender que premissa 1, se A, então B. Premissa 2, A, afirmei aqui, logo B, afirmei aqui. Pela regra, visualmente é afirma, afirma. Modus ponens. Ponens. Argumento válido, perfeito? Aqui, premissa 1, se A, então B. Premissa 2, não B, logo, não A. Afirmou o antecedente, afirma o consequente, válido. Negou o consequente, nega o antecedente, válido. Aqui, tollens. Modus ponens, modus tollens, do hipotético são os dois válidos. Fugiu a essa estrutura, o argumento não é válido, podendo ser ou não uma falácia. Falácia é quando a pessoa tenta te persuadir. Por que ele tenta te persuadir? É uma coisa que parece ser válido, mas não é válido, aí é uma falácia.
Perfeito? Agora, quando ele não tenta te persuadir e o argumento não é válido, mas também não é uma falácia, porque ele também não tentou te enganar. Perfeito? Então, basicamente, é isso daí. Perfeito? Vamos dar uma pausazinha. Depois a gente retorna com o silogismo disjuntivo exclusivo, o ou, onde você que vai fazer a prova do CESP, preste muita atenção, porque tem várias vezes as pessoas estão errando essas questões no CESP por não entender o que acontece. Então, eu vou mostrar a teoria, perfeito, independente da banca. Quando a gente for fazer a parte de exercício, porque depois que eu terminar toda a teoria, eu venho com todo tipo de exercício referente a toda essa teoria que vocês estão vendo aqui. Perfeito? E eu vou mostrar para vocês que vão fazer prova do CESP, assim, ó, toma cuidado com o ou, porque é assim, 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 assim. Outras bancas, não. Mas o CESP tem uma particularidade que você não pode ir para a prova sem saber essa particularidade. Perfeito? Porque já aconteceu em prova, as pessoas erraram só por falta de conhecimento técnico do que o CESP cobra em relação ao conectivo ou. Perfeito? Então daqui um pouco a gente retorna e vamos ver justamente a parte de silogismo disjuntivo exclusivo, o ou. Aguardem.